Olá, olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do canal @RGimBR e voltamos às nossas lives semanais e agora na nossa live 87 estamos aqui para saber o que fazer para dar aulas de GR mais divertidas para suas ginastas. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 18 anos e nesse perfil eu vou te ajudar a conquistar segurança e excelência em suas aulas de ginástica rítmica. Então, hoje a gente vai falar sobre aulas divertidas para suas ginastas. Você está buscando trazer aulas divertidas para suas ginastas? É esse o tema de hoje e é sobre isso que a gente vai falar. Mas eu te pergunto, por que será que é importante dar aulas divertidas? Será que é importante? Será que é necessário? É sobre isso que a gente vai falar aqui então. Você imagina o seguinte, você que é professor ou treinador de GR, você precisa que as suas alunas permaneçam em aulas? Você quer que elas estejam ali, que elas permaneçam fazendo aula com você? Então, entenda que essa questão de trazer atividade, de trazer essa aula mais divertida, não é simplesmente brincadeiras, tá? É diferente daquela aula bagunçada, daquela aula que você não sabe que está acontecendo ali em aula e a criança simplesmente está correndo para lá e para cá. Então aí é bem diferente. A gente está falando aqui de algo um pouco ou muito mais estruturado, né? Muito mais focado e muito mais pensado no que a gente está buscando para as nossas ginastas. Então, é um foco realmente em aprendizagem na ginástica rítmica, mas de uma forma mais divertida. Então, tudo que você vai ensinar na GR, você vai ensinar de uma forma divertida. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Olá, boa noite, Prof. Ana Jaqueline, seja bem-vinda por aqui. A nossa live semanal está apenas começando, então se você está chegando por aqui, já aproveita, clica no aviãozinho aqui, compartilha, porque eu quero te dizer o seguinte, nesse momento onde a nossa ginástica rítmica está com esse crescimento todo, com esse auge todo mundo querendo fazer ginástica rítmica, buscar ginástica rítmica. Toda vez que eu converso com um professor de GR, ele fala, aqui na minha cidade não tem mais professor de GR, tá faltando professor. Ou seja, o que está acontecendo? Temos mais procura do que professores. E professores capacitados então, né? Então a gente precisa aproveitar esse momento. Na semana passada a gente teve aqui várias lives, né? E a gente falou sobre isso, sobre essa nova tendência da GR, esse auge da ginástica rítmica agora. E se a gente não aproveitar, a gente vai ficar para trás. Então, entender que muito mais do que você dar aula de GR agora, é você aproveitar esse momento. É pegar esse limão e realmente transformar ele numa limonada e aproveitar esse momento. Combinado? Vamos adiante. Nossa, que sede. Vamos seguindo por aqui. Zoraia, boa noite. Nossa, machuquei meu dedo hoje. Sejam bem-vindos. Julião também por aqui. Meus queridos estão sempre acompanhando os nossos conteúdos. É uma honra ter vocês por aqui. Hoje, aliás, iniciou a nossa semana dos professores de ginástica rítmica, não é? Olha só, tenho certeza que vocês já acompanharam as lives, já acompanharam o conteúdo. Estavam acompanhando as lives de aquecimento, já deve ter acompanhado o conteúdo também, né? Hoje foi ao ar a primeira aula, aula 1, e lá você aprendeu coisas muito importantes, não foi? Os 4 passos para você se tornar um professor de excelência na GR, é sobre isso que a gente falou nessa aula. Se você ainda não assistiu, corre aqui no final dessa live, na bio do Instagram aqui do @RGimBR, clica lá no link e assista a aula 1, porque ela vai ficar disponível por pouco tempo. E esse conteúdo está realmente incrível, hein? Julião, boa noite. Conta pra mim, Zoraia, Julião e todos que estão por aqui. Quem já assistiu essa aula número 1? Eu quero saber de vocês. Quem já assistiu? Quem já assistiu? Me conta o que vocês acharam. Porque esse conteúdo ele foi preparado com muito carinho pra vocês, viu? Porque assim, a gente tem 3 aulas, né? Uma saiu hoje, outra sai na quarta e outra sai na sexta. E aí, o que você teve de aprendizado nessa aula? Quais foram suas sacadas nessa primeira aula? É importante para eu saber se essa mensagem chegou até você, se ficou clara até você. Olha aí, ó.
A Evelyn acabou de assistir, muito bom. Conta pra mim aqui o que você achou dessa primeira aula. Você já teve alguma ideia? Você já teve alguma ideia assim no sentido de, poxa, como que eu não pensei nisso antes? Inclusive o tema de hoje, né, é um dos assuntos abordados por lá. O que é essa história de deixar as aulas divertidas, né? Vamos continuar no nosso conteúdo de hoje. Então vamos lá. Mas Val, eu não sei o que fazer nas minhas aulas para deixar divertida. Eu tenho dúvidas sobre o que fazer. Eu não gosto disso. É muito difícil para mim, enquanto professor, deixar essa aula divertida. Eu vou te dizer que eu já passei por isso. E assim, é muito claro para mim que lá no meu início, eu falo que por ser mais jovem mesmo, eu era uma pessoa muito mais fechada. E eu não me conhecia tão bem, né, quanto hoje, depois de amadurecer, de ter mais entendimento sobre a Val enquanto pessoa. Então, eu realmente tinha um perfil de professora diferente do que eu enxergo hoje. E aí, o que acontece? Você, às vezes, tem esse bloqueio, essa limitação de ser mais divertido, de ser mais alegre, de repente, conseguir animar mais as suas aulas. Com o tempo, eu fui percebendo a importância disso, não só para as ginastas, mas para mim. Porque quando você deixa, eu já tô dando spoiler do assunto de hoje, né? Mas assim, ó, quando você deixa as aulas mais divertidas, você tem muitos resultados. A gente vai falar sobre isso já já. Deixa eu contar mais uma história aqui. A Maristela, que foi uma aluna da primeira turma, tá? Ela ainda faz parte do curso, ela continua estudando, ela renovou os estudos dela, agora na turma, junto com a turma 9. Mas a Maristela conta pra mim uma história que ficou muito marcada pra mim. Ela fala assim, Val, antes de eu entrar pro curso, os meus alunos, elas estavam desanimadas, elas chegavam atrasadas, elas faltavam nas aulas. E depois que eu apliquei a metodologia do ginástica rítmica com excelência, as alunas começaram a vir com frequência. Elas começaram a chegar mais cedo, porque elas começaram a querer estar ali. Então, essa fala da Maristela, ela ficou muito marcada para mim, porque é uma real transformação. É a vivência na prática de alguém que aplicou isso que eu vou trazer para vocês hoje, né? Um pouquinho disso hoje, e entendeu e teve resultado, né? Porque assim, uma coisa é você entender a necessidade, outra coisa é você ter a coragem de aplicar, outra coisa é você ter o resultado e remeter esse resultado ao que realmente você mudou enquanto professor e treinador, né? Então essa mensagem da Maristela, ela reforça para mim o quanto é importante a gente aplicar essa coisa mais animada, tá? E a gente vai entender mais um pouquinho sobre isso. Professora Joana, seja bem-vinda por aqui. Professora Ana Jaqueline, verdade, a cobrança faz parte, mas precisamos manter sempre animadas, depende da turma ter o lúdico junto. É sobre isso que a gente vai falar mais um pouquinho hoje também, inclusive. Professora Clarissa Pérez, que eu sei também que já assistiu a aula número 1, quero saber de vocês. Por que vocês não foram lá na comunidade ainda comentar o que vocês acharam da aula 1, hein? Ou então aqui nos posts aqui, quero saber de vocês. O que vocês acharam? Quais foram as sacadas dessa aula 1? Conta pra mim, é muito importante pra mim o feedback de vocês. Então vamos lá, já que a gente começou a falar sobre tudo isso, né? E eu trouxe pra vocês também a minha experiência sobre o antes da Val, que de repente não tinha esse hábito de deixar tudo mais leve, mais tranquilo. E agora entende a importância de deixar as aulas mais animadas. Eu vou trazer mais um pouquinho sobre isso. Deixa eu só ler essa mensagem aqui do Julião, ó. Eu acompanhei ela 1, foi divertido, cheio de clareza. Consegui apontar tudo o que foi dito. O que me marcou mais foi estabelecer sempre desafios para ginastas. Perfeito, Julião. Esses desafios, vou dar uma fala rápida aqui sobre isso. Esses desafios, eles são realmente transformadores. Porque é muito mais do que para as ginastas, é para nós. Se você tem um desafio, você também muda. E um desafio que eu apliquei para vocês não foi assistir as 15 lives semana passada? E quem assistiu teve a vantagem do aprendizado. Então, o desafio, ele mexe com a gente e ele traz benefícios para as ginastas da mesma maneira. Olha só, dona Joana também assistiu e falou que gostou da live. Bom, da live não, né? Da aula 1. Já entendi que é importante. Já entendi que devo fazer, já entendi
que preciso. Mas como? Vamos entender sobre isso. Olha só. Reforcei os benefícios para vocês. Reforcei que não é brincadeira, é trabalho. Porque ali, quando você aplica o lúdico, olha o que você deve fazer. Você está aplicando lá uma atividade para suas ginastas e você observa ali que tem uma ginasta mais tímida, uma ginasta que tem dificuldade de interagir com as outras, uma ginasta que tem dificuldade, às vezes, de coordenação, de musicalidade, que você está fazendo uma atividade animada, recreativa, enfim, que essa ginasta tem algumas dificuldades, e aí você olha para isso e consegue perceber e ajudar ela, para ela evoluir enquanto ginasta. Então, eu falo que esse momento que você aplica a atividade lúdica, a brincadeira, ela não serve só para divertir. Ela serve para você observar as ginastas e ter esse momento de aprendizado sobre elas. Percebe o quanto é positivo você ter esse momento? Uma vez, um dos alunos do método também falaram para mim, um dos meus alunos do curso de ginástica rítmica com excelência falaram o seguinte, deixa eu lembrar quem foi. Puxa vida, tenho tantos, né? Já falei pra vocês, são mais de 120. E aí, olha só. Um dos alunos falou pra mim assim, Val, quando eu faço brincadeira, os pais olham pra mim e falam, é muita bagunça. Eu não quero que a minha filha faça bagunça. E aí eu sempre falo assim, você enquanto professor precisa se posicionar. Se você não se posiciona explicando para esse pai que de repente te questiona por que você tá brincando, você explica para ele, isso aqui não é brincadeira. Isso aqui é uma atividade de ensino. Esse é um momento onde eu estou ensinando, proporcionando a elas aprendizado, proporcionando a elas experiências onde elas vão aprender e eu vou dar suporte para as dificuldades delas. Percebe que tem uma grande diferença entre brincar e brincar por brincar? Porque essa criança vai brincar com os amigos lá no condomínio, na rua, vai brincar na escola, no recreio, no intervalo da escola, mas ali ela tá brincando com um outro fim, com um outro objetivo, tá? E isso eu estou falando de atividades bem direcionadas, mas eu quero falar sobre uma outra forma de você deixar suas atividades divertidas aqui nas aulas. Val, aula 1, libertou o treinador que existe em mim. Olha que legal, que interessante. Julião, conte mais sobre isso. A gente ficou curioso aqui para entender, curiosos para entender mais sobre isso. Hoje, inclusive, a nossa live está com bastante gente por aqui. Fico feliz com vocês, hein? Vamos continuar acompanhando esse conteúdo porque é muito importante. Vamos lá. Qual que é a outra razão, aliás, o outro momento que você pode aplicar as atividades e a parte divertida nas aulas e como que isso é positivo? Eu sempre gosto de trazer o aprendizado para próximo da criança. Então, muitas vezes eu falo umas bobagens, né? Mas são umas bobagens que elas aproximam a criança do aprendizado e por mais que pareça bobagem, são essas bobagens que fixam na cabeça das meninas. Quer ver uma bobagem que eu falo? Eu falo que é bobagem, mas na verdade tem um fundo de aprendizado aí. Vamos lá. Eu falo muito para as meninas o seguinte, olha para sua mão de alface murcho. Não lembro nem quem me ensinou isso, viu? Tem coisas que eu me lembro, mas essa mão do alface murcho é interessante. O que é a mão do alface murcho? É quando a ginasta faz as coisas lá com a mãozinha mole, ó. A mãozinha mole. E aí eu falo pra ela, olha a mão do alface murcho, o que ela faz? Ela lembra como é que tem que ficar a mão de ginasta. E aí eu fiz o quê? Eu aproximei o aprendizado, que é a mão correta, de uma forma mais lúdica, de uma forma mais brincada, né? Porque se eu dissesse pra ela simplesmente, poxa, estica a mão, olha só, eu falei de novo pra você esticar a mão, poxa vida. Isso é uma maneira muito... Chega uma hora que a gente cansa, às vezes a gente tem esse momento que às vezes tem que dar o chacoalhão na ginasta, mas de uma forma geral eu preciso que você entenda que o objetivo é trazer para essa criança, aproximar ela do ensino de uma maneira mais divertida. Então esse alface murcho que eu falo é uma forma de você trazer para ela o ensinamento da mão esticadinha, sem precisar dizer para ela, estica essa mão. Você vai e fala uma bobagem, como eu digo, e aí você ajuda ela a lembrar, né? Você já viu um alface murcho? Fala pra mim, você já viu um alface murcho? Um alface murcho é murcho mesmo, é mole, pendurado.
Então, às vezes a mão dela fica assim e é como eu ajudo ela a lembrar. Prof. Ana Jaqueline, saber a hora das atividades recreativas e elas irão ter na rotina de aprender e socializar com a turma. Bem isso, prof. Exato. Porque assim a gente contribui com elas, mas também deixa tudo mais divertido, né? Fica muito mais agradável. Então, olha só. Se eu transmito esse ensinamento para ela de uma maneira mais próxima da realidade dela, fica muito mais fácil. Ou se eu disser para ela assim, ó, eu quero que você contraia o seu reto abdominal. O que é reto abdominal, professora? Agora você falar para ela assim, ó, umbigo colado nas costas, né? Ou então eu falo aqui, ó, esses ossos aqui da costela, eu falo para as meninas, fecha o colete. Imagina que você tá com um colete, um casaco colete, né? E você tem que fechar o colete. Então, são coisas que você traz para sua aula. Você precisa pensar como você vai ensinar essa sua ginasta de uma maneira mais divertida. Então, existe a forma de ensinar a ginástica de uma maneira mais divertida através de brincadeiras e atividades e também através de, assimilar, né? Você está assimilando esse aprendizado dela de uma maneira mais fácil, certo? Tem muita gente chegando por aqui ainda, eu quero saber quem de vocês já chegou, tá chegando por aqui, que já assistiu a aula 1. O Gilião já contou pra gente que a aula 1 libertou nele o treinador que existe nele. Olha que legal essa experiência, né? E ele falou também que conseguiu absorver que os desafios ajudam bastante as ginastas. Muitos de vocês precisam entender essa importância do ensinar para relembrar, né? Eu falo assim, às vezes ouvir mais do mesmo é muito bom, porque a gente vai lá na caixinha da nossa cabeça, mexe, chacoalha e relembra. Puxa, eu já aprendi isso, que bom que ela me lembrou. Então essa aula da Semana dos Professores de Ginástica Rítmica que foi pro ar hoje, ela pode ser apenas um remember para você, né? Um momento de lembrar coisas que você já aprendeu, mas é o momento de você ter tudo isso de uma forma gratuita e aprendendo em menos de 1 hora de aula mais sobre a ginástica rítmica, aí na sua casa, nesse exato momento. Hoje eu estava no local de treinos, graças a Deus as meninas gostaram da aula, eu soube dividir tudo no seu tempo, no final recebi muitos abraços. Ai, que legal, Julião! Isso é o retorno dela, é o feedback das meninas, agradecidas a você, enquanto professor, pelo seu esforço, pela sua dedicação. Julião, para quem tá por aqui, Julião é da Angola e esteve com a gente durante a maioria das lives da semana passada. E lá na Angola, a diferença de fuso horário, né, fazia com que as nossas lives que começavam às 8, lá na Angola era meia-noite. Então, meia-noite ele estava aqui com a gente assistindo as lives da semana de aquecimento. Então, isso é comprometimento para ter resultado. E isso é sinal de excelência. Parabéns, Julião, meu querido. Quer mais vantagens sobre você deixar a sua aula divertida? Vou trazer mais vantagens, vamos lá. Suas ginastas vão desistir menos, porque elas estão ali porque elas gostam da ginástica, certo? Elas normalmente vão para a ginástica porque elas gostam. É diferente de algumas crianças que de repente, vamos lá, sei lá, às vezes elas fazem aula de natação porque o pai e a mãe pediu, porque elas precisam fazer natação para aprender a se virar na água, alguma coisa nesse sentido. Na GR, o mais comum é a criança estar lá porque ela realmente ama aquilo, ela é apaixonada por GR, ela é encantada por GR. Só que se você não deixa a sua aula divertida e deixa a sua aula desinteressante, inclusive, o que acontece, professor? Ela vai embora. Ela procura outro professor ou ela desiste de fazer ginástica. E ela vai procurar outra coisa, mesmo que ela goste muito. Porque você não deixou essa aula interessante para ela. Então, nós precisamos mudar isso através do nosso incentivo, da nossa motivação. E como que eu adquiro tudo isso? Né? Através do nosso canal RGBR. Todos os dias tem conteúdo aqui para vocês poderem ter mais aprendizado sobre como deixar suas aulas mais divertidas, como ser um professor de excelência. E vou falar de novo, a aula 1 da Semana dos Professores de Ginástica Rítmica tem esse objetivo. A aula 1, para quem tá aqui, ó, caiu de paraquedas nessa live, a aula 1 é do evento gratuito que está acontecendo essa semana, foi liberada hoje de manhã.
e já tem, assim, um recorde de pessoas que assistiram a aula. E eu tô muito feliz porque isso significa que mais professores estão aí comprometidos a se tornarem melhor. E quando eles se comprometem, eles vão se tornar melhores professores. E quem sabe esses professores não vão tomar as ginastas de vocês? Porque olha só, é realmente isso. Pensa comigo, nesse momento em que a GR tá fervendo, né? Tá todo mundo querendo a ginástica rítmica. Tem na sua cidade, você dando aula e um professor de excelência. Um professor capacitado, que sabe dar aula de verdade, que tem o método de ginástica rítmica com excelência em mãos e que realmente traz para suas aulas novidades, didática, ele tem didática, ele traz desafios para as aulas, né? Ele sabe os 4 passos de ensinar uma boa aula de GR. Para qual professor essa ginasta vai procurar, né? Então, você que não tá aí, que ainda não assistiu a aula 1, corre para assistir, viu? Porque depois não vai adiantar chorar as pitangas não, hein? Domingo as aulas saem todas do ar. É rapidinho, piscou, acabou. Então, você tem que correr, tá? Para assistir todas as aulas. Prof. Ana Jaqueline falou, isso, perdemos as alunas se a aula não tem qualidade e criatividade. Isso mesmo. E perde mesmo, viu? Perde mesmo porque elas vão embora. E hoje, com a quantidade de ginástica que tem nas cidades, com professores aplicando a GR, elas vão procurar outro professor. Elas não vão deixar de fazer GR, mas elas vão deixar de fazer GR com você, tá? Professora Ana Jaqueline falou, eu cheguei hoje super cansada, mas animada para ter as suas aulas que me esclareceu as dúvidas e valoriza nós professores. Que maravilha, Ana! Muito feliz por você, viu? Você também esteve presente aqui vários dias das nossas lives de aquecimento, tá super presente por aqui e isso é sinal aí de excelência no seu trabalho, né? Nos seus resultados com a ginástica rítmica. Nossa, apertei no botão e desliguei aqui meu celular. Perdão! Vamos continuando então. Com certeza, Val, quando as aulas não têm criatividade. Exatamente. Lexia perguntou, onde está a aula 1? Onde está essa aula 1? Vamos fazer o seguinte? Eu vou abrir aqui, ó. Semana dos Professores de GR. E eu vou pegar o link agora. E ele vai aqui, ó, para o nosso chat. E aí, esse link estando aqui, você vai poder clicar agora. Você vai clicar agora e vai clicar neste link e vai poder assistir a aula 1, tá bom? Então, quando acabar a live aqui, você clica no link, assiste a aula 1 e não vai perder esses conteúdos importantes que eu trouxe para você nessa aula 1. São 4 passos muito importantes que você precisa para ser um professor de excelência. Mas termina essa live comigo, depois você assiste, tá? Essa aula da Semana dos Professores de Ginástica Rítmica vai ficar disponível a semana inteira. Você vai poder assistir. Bom, mais um pouquinho sobre as aulas divertidas. Veja só, você tá cansado hoje. Você tá cansado. Jaqueline falou hoje, disse que tava cansada, né? Talvez pulou muito carnaval, quem sabe? Vamos lá, cheguei cansado. Você olha para aquelas crianças que estão ali motivadas, você também se motiva e a sua aula também, essa energia também te cativa a ficar melhor. Então é uma troca. Tem dias que as suas ginastas vão querer esse momento de diversão. E tem dias que elas vão te dar esse momento de diversão. Porque você ofereceu para elas. Então, nós como seres humanos vamos ter essa troca o tempo inteiro. Mas você precisa oferecer isso para elas, tá? Então, vamos ser esse professor que vai se capacitar, que vai dar aulas de excelência e vai trazer tudo isso para as suas ginastas, para elas realmente estarem felizes. Val, mas é só nas aulas de iniciação que eu trabalho a diversão, a alegria, o lúdico? Não, também no rendimento. Porque até no rendimento você tem que pensar o seguinte, quando chega perto de campeonato, tá aquela loucura, né? Aquele estresse todo, preparo de competição, suas ginastas estão ali num nível de estresse elevadíssimo, você também. Se você aplica aí no seu planejamento um trabalho de ludicidade, você vai dar uma baixa naquele estresse, que eu falo que é o embalo, né? É o embalo para pegar, para subir, para melhorar. Então, pegar esse embalo vai ser muito importante. Então, por isso que as aulas divertidas acrescentam demais, né?
Trabalho mesmo balé, minha escola iniciou tudo. Eu sei, prof, tava brincando com você, viu? É que muita gente foi pular carnaval, né? Eu também não tava pulando, eu tava pulando aqui com vocês nas nossas lives de aquecimento. Sempre acontece quando a aula não está divertida, você nota as ginastas pedindo esse momento. Julião, exatamente. Então, se você começa a perceber isso, você tem que organizar melhor seus planejamentos, viu? E para isso, você tem que assistir a aula 1, né? Você assistiu a aula 1, você viu lá como é importante a parte lúdica, você dá oferecer esse momento para as meninas? A partir de agora, ó, depois da aula 1, já ajudou. Imagina com a aula 2 e com a aula 3, né? Seguimos então. Ontem a gente falou... até ontem a gente falou sobre muitas coisas, as nossas lives de aquecimento foram um sucesso. Hoje a gente começou com a aula 1 da Semana dos Professores de Ginástica Rítmica. É um evento só essa semana, então é uma semana de aulas pra você. E eu preciso te avisar que essa semana todo dia vai ter live também, viu? Olha que legal. Todo dia não. Vamos ter live amanhã, terça e quinta. Terça e quinta vai ter live de perguntas e respostas. Então, amanhã eu vou fazer uma live de perguntas e respostas sobre a aula 1. E eu vou trazer aqui alguns questionamentos que vocês estão trazendo para mim no privado, e aqui nas caixinhas, e lá na semana, lá na comunidade, e algumas perguntas que eu percebi. E eu vou amanhã fazer mais uma live para vocês às 8 da noite, se eu não me engano. Aí depois eu anuncio pra vocês lá nos stories. Então, hoje, a nossa live semanal. Amanhã nós temos a nossa live de perguntas e respostas sobre a aula 1. Então, até amanhã você tem esse tempo pra assistir a aula 1. Porque na quarta-feira já sai a aula 2, minha gente. Aí não dá pra perder, né? Raquel, aqui ó, tá fixado aqui a aula 1 da Semana dos Professores de Ginástica Rítmica. Clica ali pra assistir, meu bem. Fique à vontade, tem algumas sacadas muito importantes para vocês nessa aula. E aí, amanhã eu espero vocês então aqui à noite pra gente se encontrar para mais uma live de perguntas para mais uma live amanhã de perguntas e respostas. E eu quero que vocês corram para a comunidade dos professores de ginástica rítmica, da Semana dos Professores de Ginástica Rítmica, para me contar o que você achou. O seu depoimento lá, ele vai motivar outros professores a também deixarem seus depoimentos e a professora ficar feliz. Porque eu fico feliz quando vocês me contam o que vocês acharam, tá bom? Então, hoje fechamos a nossa live. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica há mais de 18 anos. E nesse perfil, eu ensino professores e treinadores a terem segurança e excelência na ginástica rítmica. Se esse conteúdo fez sentido para você, clica no aviãozinho, clica aqui embaixo, compartilhe, juntos somos mais fortes. Amanhã a gente se encontra de novo, galera. Compartilha o link da aula para outros profissionais, para que mais gente possa assistir os conteúdos e mais pessoas possam estar com a gente rumo ao sucesso na ginástica rítmica. Combinado? Clica no link, compartilha aí com todo mundo, que amanhã eu vejo vocês de volta por aqui. Um beijo grande e ótima semana dos professores de ginástica rítmica. Tchau, tchau!